Sejam bem-vindos ao 433 Losango, episódio 38, acho eu. Desculpem lá eu estar assim um bocado abananado, mas é que o fim de semana... 37, mas é que o fim de semana foi... 37, o fim de semana foi muito duro, o final do fim de semana. O Bruno concorda comigo, eu já falei muito em off com o Bruno. O Gil infelizmente não se pôde juntar a nós hoje, mas isso não impediu que nós discutíssemos entre nós o que é que se tem vindo a passar. Nós preparámos um alinhamento para o programa de hoje que temos quase consciência perfeita que dificilmente chegaremos ao final. No entanto, vamos fazer o nosso possível e o impossível para conseguirmos falar tudo aquilo que temos para falar do que aconteceu no fim de semana. Não sem antes, obviamente, falar com o editorial. No entanto, eu queria fazer aqui uma pequena ressalva antes de começar o editorial. Queria apenas fazer a referência que todas as opiniões que eu aqui apresento e que irei apresentar agora neste editorial tão especial são as minhas. Não são as do Bruno, não são as do Gil, não são as do podcast, são as minhas, individuais. E é importante que isto se diga. Este disclaimer hoje é importante, tendo em conta o chorrilho de tareias verbais que eu hoje vou mandar neste curto espaço de tempo em que apresentamos o assunto do dia quando gravamos o podcast. Ora, tendo feito esta pequena ressalva, se podemos chamar tal coisa, podemos falar da notícia bombástica deste fim de semana e que já faz correr muita tinta desde 2018. Alguns poderiam alegar que até bem antes disso, no entanto 2018 foi quando se começou a falar com mais insistência da chamada Superliga Europeia, que foi oficialmente constituída e é suposto arrancar assim que todos os seus pressupostos estejam reunidos, sejam lá eles quais forem, aqueles que serão apresentados em futuras situações. Simplificando aquilo que eu acabei de dizer, um grupo de 12 meninos ricos, riquíssimos aliás, decidiu que 3,1 mil milhões de euros não eram receita suficiente. Que as receitas que já têm de bilhões não são suficientes. Decidiram que competir não interessa. Decidiram que a lealdade, a realidade, o altruísmo e o respeito pelo jogo e pelos adeptos não lhes diz absolutamente nada. Rigorosamente nada. Que a única coisa que lhes fala ao coração é a ganância e não mais do que a ganância. Nas últimas horas, nomes como Roy Keane, Micah Richards, Rio Ferdinand, Dion Dublin, Danny Murphy, isto para falar nos comentadores ingleses, levantaram a sua voz contra este projeto perfeitamente abjeto. No entanto, a voz que se ouviu mais profundamente foi a de Gary Neville, antigo jogador do Manchester United. Chamou todo este projeto nojento, e foi pouco. O United e o Liverpool, clubes de e para a classe trabalhadora, aos quais se juntaram Arsenal, Chelsea, City e Tottenham, liderados debaixo das saias do Real Madrid, constituíram uma afronta aos mais puros valores do futebol. Afinal, que se lixe o espírito de competição e que se lixe a partilha de receita por todos os que, com mérito, chegaram à Champions League e à Liga Europa. Que se lixem os adeptos. Lixem-se porque o que mais importa é lucro cego. Os 12 fundadores preferem cuspir na cara de todos os outros agentes do futebol para conquistarem rendimento numa liga sem descidas, promoções, sem valor competitivo algum e sem quaisquer punições internas. No entanto, as federações nacionais de Inglaterra, Espanha e Itália, com a UEFA e a FIFA, não se ficaram e ameaçaram com sanções gravíssimas a quem aderir a este atentado. E oxalá as apliquem sem perdão. Li uma frase hoje que diz tudo do estado do futebol atual. O futebol foi criado pelos pobres e foi roubado pelos ricos. E esta é a definição perfeita para estes senhores que se acham donos do jogo. Um lote de normais que deveriam ser já irradiados do nosso amado jogo. Como, por exemplo, trago à vossa presença um clube que já sofre de uma séria amnésia há algum tempo. O Man City. O City já se esqueceu o que é descer de divisão, de não ter dinheiro para arranjar uma porta, não conseguir pagar o ordenado de um jardineiro. O City esqueceu o que é ser clube das divisões inferiores e depender do dinheiro que é dividido por todos para que todos possam competir. Mas o resto do futebol não se esqueceu desta luta e nem da dignidade que se precisa sempre manter viva. E isto é muito triste. Foi um dia negro para o futebol, essa que é a verdade. Oxalá tudo não tenha passado de uma bebedeira de estupidez. Oxalá o nosso jogo não seja saqueado e oxalá que o futebol deixe de ser o que é, um negócio, para voltar a ser aquilo que sempre foi, deveria ter sido sempre. Muito mais do que um jogo. Bruno,
Muito mais do que um jogo, é a expressão que tu gostas muito de utilizar quando falamos da solidariedade nos agentes do futebol, aqueles que sofrem, aqueles que têm acidentes, aqueles que têm problemas, os clubes que estão em risco de desaparecer e que dão a mão. O exemplo alemão em que os clubes maiores ajudam os pequenos. E só para termos aqui um bocado de noção, o Dortmund sobreviveu porque o Bayern de Munique lhe emprestou milhões de euros. O maior rival do Bayern de Munique foi salvo pelo Bayern de Munique. E deixo que os nossos ouvintes, os que estiverem a ouvir, os que vão ouvir amanhã, tenham consciência do que eu acabei de dizer. E antes de eu te passar a palavra, Bruno, e isto é um assunto que incendeia as redes sociais, o futebol, a mim então, já percebeste também, não estou exatamente feliz a fazer esta crónica hoje, deixo-te aqui apenas estas perguntas aqui no ar. Primeiro, eventualmente vamos falar do que, imaginando que este atentado seguia em frente, qual seria o valor das ligas sem estes 12, eventualmente 20 intervenientes nelas? Qual o papel dos treinadores? Eles saberiam disto tudo? Era a pergunta que eu fazia há bocado. Klopp respondeu há bocado a esta pergunta. Foi apanhado às cegas, aparentemente, e eu sei que o Liverpool é um clube muito fofo e perto do coração e mexe, e sem dúvida são os dois maiores culpados a nível inglês de toda esta confusão que está a haver, e deviam ter vergonha. Solskjaer, Mourinho hoje aparentemente pagou um preço, oficialmente foram os resultados, oficiosamente fala-se outra coisa, e foste tu que chamaste esta atenção para isto. E os jogadores, qual é o papel deles no meio disto tudo? São as perguntas que eu fazia há bocado, aquelas que eu te convidava a responder. E ao fim de 7 minutos, deixo-te finalmente falar. Arranca, companheiro. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Tentando ter alguma lógica na argumentação ou no comentário, o que quiserem chamar, que vou fazer, que não é fácil, mas tentando começar, como costuma dizer, começar por uma ponta. Aquele exemplo que tu estavas a dar do Dortmund e do Bayern, eu também era para falar nisso, já nem sabia que ias chamar isso à baila. Lá está. Para quem não tem noção, esta Superliga, ou o que quiserem chamar, que está para ser criada, era suposto ter 15 clubes fundadores e tem 12. Porque houve 3 que estavam previstos que saltaram fora: Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. No caso dos clubes alemães, e que nós já aqui várias vezes falámos, que curiosamente, e isto infelizmente, lá está, acabamos por... as coisas dão muitas voltas e depois acaba por ter tudo uma lógica. Tantas vezes aqui falámos que o Bayern de Munique é o único grande clube europeu que se vai sempre reinventando sem ter grandes crises em termos de plantéis, fins de ciclo e por aí fora. E até dinheiro. Que não é por acaso. Aí é que está. Não é por acaso. Porque é um clube extremamente bem gerido como deve ser. E atenção, muita gente que esteja a ouvir isto, se calhar vai dizer, mas o Leonas também foi preso. E sim, mas uma pessoa não é o clube, não é a instituição. Ele foi acusado individualmente, está a cumprir a sua pena, e aquela instituição já deu provas de ser extremamente bem gerida, faz investimento de vez em quando tem que fazer, mas conseguem sempre ter equipas competitivas, conseguem atrair grandes jogadores sem gastarem rios e rios de dinheiro. Como eu costumo dizer, e estes presidentes destes clubes que estão a formar a Superliga, que são presidentes, donos, o que quiserem chamar, que são empresários, acima de tudo, e não adeptos, e o grande problema começa se calhar por aí. Se calhar deviam de olhar mais para a gestão feita por aqueles adeptos que estão no Bayern, porque quem não se lembra, normalmente, quem tem estado ao longo destes anos sempre na direção do Bayern, temos É jogadores todos. jogadores, exato, o Rummenigge que está lá agora, Oliver Kahn. Beckenbauer, Oliver Kahn, Matthias Sammer, O Onas também foi jogador do Bayern. Exatamente. O Salihamidzic, que é o diretor desportivo, ou seja, toda aquela direção
são ex-jogadores e são adeptos. E entendem o que é que significa aquele clube para os adeptos, sentem a camisola e dão uma lição de gestão a estes pseudo-empresários. Porque lá está, se ganham 100, gastam 50 ou 60 e o resto fica de parte. Por isso é que, e a desculpa destes clubes mais ricos que formaram a Superliga para fazer face aos efeitos da pandemia e por aí fora, por isso é que nós vimos o Barcelona a ter que renegociar os contratos com os jogadores, fazer cortes, o Real Madrid ainda aspas, Juventus aspas, e o Bayern passa nada. Paga-se tudo igual, damos do nosso dinheiro aos clubes com menos posse e mais debilitados, que esses sim precisam de ajuda. Nós damos do nosso para ajudar a eles. Lá está, se o Dortmund existe ainda, graças ao Bayern de Munique, e não é por acaso. E aqui, fora âmbito de Superliga, acho que todos os adeptos devem pensar um bocadinho nisto e neste exemplo, que é, nós somos tão mais fortes quanto os nossos adversários, os nossos rivais, forem mais fortes. E quando muitas vezes na clubite exagerada que existe em Portugal queremos ver o adversário a descer divisão e a ir parar ao Campeonato de Portugal e afins, quanto mais forte for o nosso rival, mais forte será o nosso. E isto é um bocadinho um exemplo um excelente exemplo. Para isso, este ano, o Sporting, estar forte, a Liga está muito melhor. Exatamente. E, tens um Passos Ferreira, um Guimarães... Sim, por aí fora. Está bom, está tudo bom. Depois, como falaste, e bem, há 3 aspectos para mim muito importantes para ver se esta Superliga realmente vai avante. Porque lá está, aqueles senhores juntaram-se, decidiram, um bocadinho tipo jogo de computador, vamos fazer aqui a Liga dos Amigos e vamos jogar todos juntos, e isto é muito mais giro assim. Mas a UEFA, e bem, já vai dizer, espera lá, isto não é como vocês querem, isto há regras, e se querem ir por aí, nós também sabemos ser parvinhos, e então, olha, jogadores vossos não jogam mais nada a não ser a Superliga. E isto inclui jogos de seleções. Ora, mas já lá vamos à parte dos jogadores. Primeiro, como falaste bem, em termos de treinadores. Lá está, a notícia do dia, José Mourinho a despedido do Tottenham. A primeira notícia logo que veio a público pôs a hipótese, ou levantou a hipótese de José Mourinho se ter recusado a ir a treino porque não concordou com o facto do Tottenham ir entrar na Superliga. E caso que virou para a direção, pá, se é para isto, eu não estou aqui a fazer nada e nem sequer me vou dar o trabalho de treinar a equipa. Conclusão, saltas fora. Senhor. Portanto, pela primeira vez, tirando o Benfica, onde ele se estreou e passou lá muito pouco tempo, e o União de Leiria, que pronto, não tinha as possibilidades, é o primeiro clube, dito com grandes ou com possibilidades em que o José Mourinho não conquistou o título. E se calhar teria uma hipótese de conquistar um título, saltou fora antes disso, ou melhor, foi posto a andar antes disso. Exatamente. Foi posto a andar antes disso. E o Tottenham parece que está farto de ganhar títulos, não é? Portanto, boa gestão do Sr. David Levy, que também já deu mostras no passado de ser alguém com bastante inteligência. E olho para o negócio. Sim. Depois, lá está, Jürgen Klopp também já basicamente veio dizer, meus amigos, se o caminho é este, eu ponho-me ao fresco e vocês desenrasquem-se, que eu não estou para isso para mim não faz sentido. E Jamie Carragher hoje já veio dizer, se por acaso o Liverpool ficar sem treinador, podem crer que os donos do Liverpool são os próximos a ser corridos, porque os adeptos não vão ficar. Mas adiante, os adeptos já lá vamos. Já lá vamos aos adeptos, mas lá está. Vamos a ver todas estas repercussões em termos de treinadores, porque se calhar muitos deles não vão achar assim tanta piada à ideia. E depois vamos a ver, porque lá, somos grandes clubes e tal, mas depois sem aqueles treinadores, a coisa muda um bocadinho de figura. São grandes clubes que não jogam. São grandes clubes que não jogam. Depois, a parte dos jogadores, lá está. Como a UEFA diz, ok, jogam só Superliga, não há mais competição nenhuma, incluindo jogos de seleções. Isso para uma ínfima minoria, está bem, ganha a mesma, está tudo fino. A grande maioria sente um bocadinho a camisola da seleção
E não vai... Então, mas eu agora não posso representar o meu país porque vocês decidiram juntar os amigos todos para jogar. Lá está. Imagina o que é agora virarem-se para o Cristiano. Olha, não vais poder jogar o Europeu este ano. Estou a dizer o Cristiano, porque pronto, é o símbolo maior. Mas todos os outros, o Cancelo, o Bruno Fernandes, o Bernardo, o Ruben Dias, por aí fora. Olha, não vais poder jogar o Diogo Jota e mais uns quantos. Não vais poder jogar o Europeu este ano pela seleção. Virarem-se para um Mbappé. Olha, nunca mais jogas para a França. Podem dizer, está bem, ele está no Paris Saint-Germain que saltou fora. Ele já disse que não quer renovar e quer ir para outro clube. Um dos clubes para onde ele querer ir há de ser um destes 12. Digo eu à sorte. Portanto, tudo isto, depois lá está. Os próprios o Bruno Fernandes e o João Cancelo o Bruno Fernandes e o Cancelo, exatamente, que já vieram dizer os sonhos não se compram. Portanto, vamos a ver até mesmo os jogadores quando se não chegam ali, olha, meus amigos, não querem, está bem, então eu vou à minha vida. Ou se ficar aqui num jogo, fica a receber o ordenado e fica a bater palminhas no banco, está muito bem. Portanto, vamos a ver também essa parte. E depois, diz. O FM tem aquela coisa espetacular quando os jogadores estão muito mal dispostos, entrega um pedido de transferência. Eu acho que se por acaso os clubes tiverem estes 12 senhores, eles não são o clube, são estes 12 senhores. Os clubes são apenas a cara destes senhores. Decidirem que querem avançar com isto, nunca antes se viu tanto pedido de transferência como agora. E eles depois, pronto, vão tomar uma decisão, mas estes jogadores até podem decidir por justa causa, whatever, não sei. A FIFA e a UEFA vão se chutar para dar do lado dos jogadores que certamente não vão ficar com isto. Mas esta gente não percebe, não percebem, pá, não percebem. O Ronaldo não fica na Juventus de maneira nenhuma. Se a Liga dos Campeões acabar abruptamente, como se está a falar como consequência primeira, já, de repente, acaba-se a Liga dos Campeões, fica lá o PSG, sozinho, a competir contra nada. Porque os outros 3 fazem parte destes 12, acaba-se a Liga dos Campeões, declara-se o PSG como vencedor. Bem, lá ganhou uma, Neymar e o Mbappé, lá ganhou uma para o PSG, vá. Eu acho, pegando aqui nos jogadores, eu acho que tem que haver, se isto realmente for para avançar, tem que haver muita coragem, não é só ameaçar, que isto é um jogo de póquer do caraças. Eu hoje no podcast do Marcotti, ele escreve para a ESPN, mas já tem um historial muito grande no futebol europeu e é americano. É o maior jogo de póquer de todos os tempos que está aqui a perceber, porque como é que se diz? São blinds e big blinds à roda dos bilhões de euros cada uma. Portanto, isto aqui não é de todo simples. Portanto, não é... Eu acho que isto é um bocado assustador, pá. Não... Eu cada vez estou a falar, lembro-me só mais um detalhe que tenho ouvido, mais uma notícia que tenho lido e pensei, pá, este gajo realmente está a pensar, está a ir buscar todas as coisas que eu li hoje, porque isto realmente é este barulho todo é ensurdecedor, Bruno, no fundo, estás a perceber? Mas lá está, porque ainda está toda a gente, acho que ainda está toda a gente a tentar perceber o que é que se vai passar. Porque depois faltava aqui a terceiro grupo que eu queria focar, os adeptos. Aquela malta se está toda a esquecer. E nós já falámos aqui, estávamos a falar há pouco em off. Epá, tudo bem, estamos em altura de pandemia e não há adeptos nos estádios e por aí fora. Eu imagino o que é que seria. Hoje, por exemplo, jogou o Liverpool no jogo da Premier League. O que é que seria? Anfield Road. Ou o que é que seria o Old Trafford? Cheios à pinha. Depois de uma notícia destas, em que lá está, como o Gary Neville disse bem, aquilo são clubes do povo, são clubes dos adeptos. O que é que aqueles adeptos iriam dizer àqueles senhores que estão lá em cima a tomar decisões? Ameaçava-nos de morte. No mínimo faziam-lhes um gestozinho bonito a dizer, olha, isso, monta-te. Problema expressão. E acho que aí, e vamos a ver, lá está, se realmente for para a frente a questão da Superliga, acho que vamos assistir depois a um fenómeno diferente que será, e isto também pegando um bocadinho nos adeptos. Acho que os adeptos conseguem, da mesma forma que estes senhores quiseram formar isto, conseguem acabar com isto muito rapidamente. E é muito simples. Não se vê. Ok,
Vamos jogar. Sim, senhor, é muito giro ver ali um Barça Real Madrid semana sim, semana não, e um Barça United, e o Real Madrid com, sei lá, com a Juve. Ok. E se calhar a primeira semaninha aquilo até tem interesse. Primeiro, o que torna especial esses jogos é que aconteciam de vez em quando. E não aconteciam semana sim, semana sim. Ou seja, vai se tornar uma banalidade e vai perder o interesse. Ponto número 1. Ponto número 2, que era aquilo que eu queria dizer, que os adeptos conseguem acabar com isto rapidamente. Epá, não deem audiências. Porque o que esta malta se está a esquecer é que sim, obviamente estes grandes clubes gostam de jogar uns contra os outros, é um desafio. Ok, por exemplo, lá está, pegando no exemplo dos ingleses. Epá, Man United e Liverpool têm uma rivalidade gigantesca, ok? Por todo o historial que tem. Mas o Liverpool, por exemplo, jogar contra o Everton também é uma grande rivalidade. E também é um jogo que mexe muito com os adeptos. Epá, tal como o City e o United, não tanto porque lá está, o City até há bem pouco tempo era pequenino e não chateava. Mas muita gente esquece, por exemplo, a grande rivalidade do Chelsea. Qual era? Quem é o clube que mais rival do Chelsea, não é em termos de grandeza, mas de rivalidade local? É o Fulham. Os jogos do Chelsea com o Fulham, aquilo também ferve como o raio. E esses jogos é que dão pico aos adeptos. Lá está, transpondo um bocadinho para a realidade portuguesa. Epá, toda a gente gosta muito de ver um Benfica-Porto, um Porto Sporting, um Benfica Sporting. Epá, mas também a malta Porque gosta são de ver. jogos pelos quais estás ansioso que chegue a jornada finalmente. Exatamente, como eu digo, porque não é regular, é uma coisa que acontece de vez em quando, não é uma banalidade. Mas lá está, mas depois toda a gente sabe que estes três, pronto, são assim, jogar em Braga é uma carga de trabalho, jogar em Guimarães é uma carga de trabalho, Em Coimbra. ir ao Bessa era uma carga de trabalhos, ir a Faro era uma carga de trabalhos, ir às ilhas eram jogos sempre super complicados e esses também dava pica. E mais, aquilo que nós chamamos os românticos, chamemos o que quiserem, aquilo que nós falámos aqui mil e uma vezes. Epá, qual era a beleza da taça? Era, O que é que nós gostávamos é os, dessa taça? é os grandes Era, caírem. era o Era o Torriense ir às Era o Antas Gondomar que ganhar ia ao, ganhar ao, a ao Porto. Luz, era o Torrense que ia eliminar o Porto, Os Dragões era-se Sandinenses, o Alverca eliminar o o Sporting, Alverca, por aí whatever. fora. Isso é que dava pica. E isso é que lá está. Estes Ainda hoje. grandes, ditos grandes, diga, epá, ok, jogar com o Real Madrid com o Barcelona, sim, mas depois na jornada a seguir, se for preciso, vão perder com o Cádiz, ou vão perder com E perderam. sei lá, o Levante, por aí fora. Epá, e isso é que dá gozo, e isso é que faz o futebol. Não é só jogar com os grandes, é quando os pequeninos vão lá bater o pé e vão ganhar. Eles vão perder a hipótese de jogar de competições internas, externas, vão jogar 24 jogos por ano. 24 jogos, pronto, ok. Não, são. Ou 38 Tu és jogos, suposto ter whatever. 20, tens 20 jogos. 38 jogos por ano. Vamos lá. O futebol morre. O Leicester foi campeão a bater estes gajos todos. Hoje falaram sobre isso. Por exemplo. O equilíbrio tem disto. Que Aí é que está. condições se juntam a um Blackburn e um Leicester que um dia, bumba. O Valência foi campeão em Espanha. O Boa Vista foi campeão cá. O Depor foi campeão também. Lá está. Epá, há monte de exemplos desses. E então, é isso é que faz, isso é que dá gozo. Não é serem sempre os mesmos. E Eu acho depois, que a última coisa que eu queria só referir, que é aquilo que me está a moer um bocadinho e que eu ainda não consegui perceber muito bem, no meio disto tudo. Lá está, quanto a mim isso foi decisão lá dos senhores donos, dirigentes, whatever, o que quiserem chamar, aquela corja. E pegando, falámos aqui do exemplo alemão, mas olhando para os clubes italianos, faz-me uma tremenda confusão se é que eles foram tidos ou achados no assunto que o Zanetti, que o Maldini, que o Nedved, que fazem parte das direções, tenham aceito isto de animalé. Não me parece que eles tenham sido. Bruno, não foram e vou dizer porquê. Porque é uma questão dos donos proprietários. Eu certo, acredito até que estes jogadores que tu acabaste de falar vão bater com a porta.
E Mas esse é isso que eu estou a jogador dizer. vão Estranho sair. que ainda que nenhum deles tenha falado. Porque, epá, aquilo que... E eu recordo-me da Juve quando desceu de divisão, que levou Buffon, Del Piero. Chiellini, Del Piero, Nedved. 3EG, Nedved, foram todos jogar a segunda liga, Série B, Sim, sim. para subirem com a equipa outra vez. Não viraram costas. Eu Oh, lembro, Bruno, isso é um belíssimo ponto de vista. o Zanetti e o Maldini ganharam o respeito dos adeptos e tinham um respeito enorme pelos adeptos. E não acredito que eles aceitem isto tão facilmente. É isso, esse ponto que tu agora falas e vamos continuar aqui na Superliga. Esse ponto que tu falas agora dos craques que ficaram nos clubes a desempenhar funções que não são de sinal na porta, são funções executivas, não são funções para ficar bem, como quiseram fazer com Totti, como Sim. quiseram apunhalar Totti pelas costas a dar-lhe cargos de mimo, como se costuma dizer. Realmente estou a estranhar o silêncio, mas acho que é um silêncio que está a ser ponderado da parte desse Sim, eu dirigente. sei. Eu não me admirava que tivessem a falar entre eles. Ponto número 1. Lá Não me está. admirava É que nada. por um lado é o amor ao clube, mas por outro é tipo não se identificarem com o que se passa. O E Agnelli, o isto, dono da Juventus, não se esqueçam que era o presidente de uma instituição da UEFA que representava 200 clubes na UEFA. e que por Ele acaso era... saltou fora e foi nomeado Mas, só o Romaniga, que é logo alguém como deve e tu ser. reparaste que foi hoje que as 12 equipas hoje saíram desse tal grupo, desse comitê. Pá, Sim, sim, sim. em inglês as siglas são SAA, pronto, ECA, vamos Sim. dizer assim. Em peso, os 12 saíram hoje. O Woodward, esse grandíssimo coisa, esse senhor, filho da mãe dele, que tinha também um cargo de extraordinária importância no seio da UEFA. Ele e o presidente da Juventus, o dono, desculpa, da Juventus, não o presidente, o dono da Juventus, foram sempre falando como se estivesse tudo bem. Hoje isto foi revelado em conversa de imprensa para a UEFA e agora também há aqui um pouco disso que disse também. Não, Sim, agora é vão-se trocar normal. acusações. Mas pensando só que realmente estas pessoas, durante 24 horas, assumiram um compromisso de gostamos muito no formato da Liga dos Campeões, acho que é espetacular. Sim. Sexta-feira desligam os telemóveis e domingo anuncia-se isto. Isto lá está, é o que estávamos a dizer há bocado, é a falta de espinha desta gente, destes arruaceiros. Liderado por quem? Florentino Pérez. Logo, Sim, quem opa. é que havia de ser o presidente da Superliga? Isso fosse quem fosse. Está tudo farinha do mesmo saco, é tudo junto. Não vais, independentemente disso. Mas aquilo que eu estava a falar em relação àqueles jogadores, porque lá está, e é aí que eu digo que os próprios jogadores são provavelmente aqueles que vão Mudar isto. acabar com isto. Lá está, é o que eu digo. A questão das seleções acho que vai pesar muito aqui. Como eu digo, há jogadores que sempre, ao longo de toda a carreira, mostraram que representa muito para eles representar o seu país. E principalmente, lembro de jogadores africanos, o Salah, o Mané, como foi antes o Drogba. Aquela malta e representar a sua seleção é uma coisa... É uma honra maior. não há. E é impossível. Não acredito que eles fiquem de fora disto. E é o que eu digo, porque são os meus exemplos, são os meus símbolos dos clubes. Os meus símbolos para os adeptos são os jogadores, são aqueles que por lá passaram. Lá está, quando se fala do Milan, é o Maldini, é o Costa Curta, é o Albertini, é o Tassotti, é o Rossi, é o Baresi, por aí fora. Se quisermos ir para a Espanha, tu falas num Barcelona, os primeiros nomes que me vêm à cabeça automaticamente é Puyol, Xavi e Iniesta. Essa malta não está contente com isso, de certeza. Já nem vou falar nos outros mais para trás. Só me lembrar deste. Real Madrid, eu estou a imaginar o que é que um Hierro, um Raul, um Sanches estão a olhar O que é que para o isto. Sérgio Ramos está a dizer disto? O Sérgio Ramos, mas lá está. Esses já Ele passaram. atravessou as três gerações. Pronto, no fundo. Não é isso. Já passaram por esta fase do Florentino, que já estão habituados a que ele chega àquele ponto, despacha-os de lá, porque aconteceu com o Raul, aconteceu com o Casilhas, o Sérgio Ramos também está naquela renova, Está de saída. Está de vai à saída. tua vidinha, não quer saber, esquecer tudo o que eles deram à instituição e vai à tua vida, pronto. Portanto, ele já está um bocadinho habituado a lidar com isso. É que eu estou a ir buscar aqueles mais atrás, que foram símbolos daquele clube, se foram e são. Jorge Valdano, estou deserto para ver a coluna dele agora do próximo fim de semana, o que é que ele vai dizer? Por isso,
o que eu digo. E hoje, falando já um bocadinho em relação aqui ao futebol português também, que já veio a notícia que o Futebol Clube do Porto foi convidado a entrar e que o Jorge Nuno Pinto da Costa virou costas e disse não quero. Se isto for verdade, desde já a minha vénia a este senhor, gosto do perfil, gosto da maneira de ser ou não, é um fantástico presidente de E é um clube fanático pelo Porto, fanático. e que lá está, percebeu que o caminho não é aquele. E hoje houve uma declaração também brutal, há pouco que eu li, do Pavard. Uhum. Liga dos Campeões não é só um remendo que se coloca na manga da camisola. É toda uma vivência, ouvir aquele hino, aquele tremer das pernas antes de uma estreia de um jogo daqueles, toda essa envolvência, toda essa expectativa, não desvalorizar a competição. Da mesma forma, o Futebol Clube do Porto é um dos históricos da Liga dos Campeões. E acho que aí o Jorge Pinto da Costa foi extremamente inteligente e percebeu, não, isto não, posso ir ganhar mais dinheiro, mas não é isto que me interessa. Estou numa competição histórica, com muitos clubes históricos lá, e é isso é que me interessa. E lá está. Voltamos os adeptos, e adeptos mais fervorosos que os do Futebol Clube do Porto. É difícil. Duvido. Aquela malta vive o clube. E voltando aqui um bocadinho aos exemplos também dos jogadores, como está a dizer, quando nós pensamos em Futebol Clube do Porto, lá está, vem Jorge Jorge Costa, Costa, Bahia, Paulinho Santos, Aloísio, Couto, Bahia, Aloísio, o André, Jair Magalhães, aquela Sousa, malta que, Gomes, meu Deus. é aquela malta que vivia o clube. Agora olharem para uma situação desta, não. Por isso é que acho que a atitude é correta. Como eu digo, se confirmar o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, o meu aplauso de pé e que todos sigam esse exemplo. Porque, sinceramente, lá está. Hoje o Leeds deu outro exemplo brutal. No jogo do Liverpool, que os jogadores todos entraram com uma camisola a dizer Earn It e por aí e tinha mais outra mensagem. Football is for the fans. Football is for the fans. Lá está. Isto, futebol é dos adeptos e os adeptos não querem isto. É muito giro ver os grandes a jogarem. Mas lá estavam para uma liga. Ok, não sobe nem 10. Foi campeão Durante da 5 anos, Superliga. durante Espetáculo. 5 anos, E então? os membros fundadores durante 5 anos estão isentos de descer daquele, Sim, daquele lá está. patamar. Que não saem de lá. É, E depois é elite até nisto. depois é tal coisa, vão-se qualificar 5, ou seja, esses 5 num ano saltam fora das outras competições, depois voltam a jogar. Nunca mais jogam na UEFA. Faz Estão 5 anos sentido. parados. Estão 5 anos parados, ou 2 Não, estou anos. a dizer aqueles que se qualificam. Há Sim, 5 sim. equipas que se vão qualificar. É o que eu estou a dizer, vão um ano jogar aquilo, depois no ano a seguir já voltam à competição normal. Parece-me bem. A UEFA não deixa. Daí É que há estas consequências todas. Quer dizer, quem for para lá já nunca mais joga nem internamente. Depois, agora já me perdi um Desculpa. bocadinho. Não. Sei. Porque é essa da qualificação que eu estava a dizer que não faz grande sentido e pronto, já me passou o outro que eu queria para dizer. Whatever. Bruno, olha, Não vá à frente. Já nos alongámos. eu vou parar nos 35 minutos da nossa discussão disto. Isto vai ter pano para mangas, ainda vai ter muita tinta. Isto só passaram 24 horas do anúncio. É importante. Ainda não. O YouTube parece hoje um depósito de vídeos de tudo e mais alguma coisa. Vamos deixar a Superliga morta, se Deus quiser. Se Deus quiser, se os adeptos quiserem. Espera aí, desculpa, já sei o que é aqui para dizer, é só mesmo para levantar. É que depois vão para ali alguns clubes. Vão ser o saco de pancada daquilo. Neste momento, e o Arsenal é uma instituição brutal. O que é que o Arsenal vai para ali fazer? O que é que um Tottenham tem estatuto para estar ali? O Neville falou nisso hoje, também. Lá está. O próprio Milan que se está a recuperar estará ao nível de andar a combater com aqueles tubarões consecutivamente. E atenção, para mal dos meus pecados, estão ali 2 clubes que eu adoro. Não faz sentido. E aí, e só para terminar, lá está. Eu sou um bocadinho. O Gary Neville pode ter sido muito
muito bruto, digamos, mas eu sou um bocadinho como ele. Tirem-nos pontos, deixam-nos divisão, obriguem. Querem, então pronto. Vão para lá, mas vão de gatas, como diz o outro. Tudo bem. Eu quando vi o United no meio E daquilo por tudo, muito que deu-me um me ataque custe. cardíaco. Tive um ataque cardíaco quando vi o United no meio daquilo tudo, mas do Woodward já esperava qualquer coisa. Bom, 35 minutos depois. Sim, mas o Woodward é que foi testa de ferro, ele não se chateia nada com a ideia que deve estar a mamar também. Adiante, logo veremos. Mais lenha para esta fogueira irá sair. Vamos falar disto muitas vezes. Como fazemos normalmente, o editorial serve sempre de ponto de partida para o segundo segmento. E como isto foi uma notícia, hoje vamos falar também das notícias mais recentes. Uma muito triste. Bruno, passo-te a palavra novamente. Presumo que aquilo não está fácil. Sim, essa era a notícia triste que tínhamos para dar, porque já era para ter dado na semana passada. Ter dado. Nós não damos notícias, falamos nela. Já era para ter falado nela a semana passada e acabei por me esquecer que um treinador que é aqui da nossa zona, aqui bem próximo, o Nuno Presumo, vítima de Covid, está no hospital, ligado à ventilação. Desde já o nosso forte abraço para ele e para toda a família, que recupere, que ultrapasse, que ao exemplo do Tony Pereira, que consiga ultrapassar o bicho e que consiga recuperar e voltar a treinar e a comentar, que sempre foi um prazer ouvi-lo falar e que voltemos a ver muito em breve. Depois, notícias mais alegres, um pouquinho aqui, lá está, extra futebol. As modalidades, nomeadamente o judo nos europeus, nós fazemos sempre o véu do brilharete e principalmente a Telma, que não há europeu que a rapariga não traga uma medalha, e principalmente este ano houve ali uma imagem que eu retive, e por isso daí eu estar mais nela. Ela tinha o ombro enfaixado, ela estava lesionada e não foi por isso que deixou de ganhar aquilo. E há uma imagem brutal dela com a medalha numa mão e com o braço direito todo ligado e o ombro todo ligado, todo enfaixado. Portanto, lá está um exemplo de superação, coisa que aqueles 12 senhores não devem saber o que é. Depois, o nosso Nelson Oliveira, que correu em casa, a coisa não correu. Miguel, Nelson Oliveira joga futebol. Disseste Nelson Oliveira. Disse Nelson Oliveira, disparado. Ele deve estar a ouvir o podcast. Sim, certeza, na Grécia. O Miguel Oliveira correu em casa, a coisa não correu como esperado. Já foi também, ele já várias vezes falou que os pneus este ano a coisa não está a correr tão bem como ele desejava. Aqueles pneus têm dado montes de problemas. Infelizmente não pôde repetir a façanha do ano passado, mas não deixou de ser brutal todo o apoio. Lá está, estamos em pandemia, e acabou a prova. Mas aquela malta que esteve lá, a recepção que ele teve em Portimão foi brutal e nada mais do que merecido, e a maior prova de que desporto é para os adeptos e faz sentido é com adeptos, e lá está, os exemplos que vêm de fora sigam os bons. Os americanos nisso percebem desporto para os adeptos, criar um espetáculo atrativo para os adeptos, e por isso é que os desportos deles geram os milhões que geram e nós andamos sempre à briga por trocos. Eu vou-te responder isso, mas não é hoje. Não é hoje. Eu sei exatamente o que é que tenho de responder para rebater o que tu acabaste de dizer. No entanto, não é hoje, amigo. Hoje não é dia. Hoje é dia de... Podes rebater, mas eles percebem que aquilo tem de ser uma experiência para os adeptos. É só isso que eu quero chegar. Tudo certo, mas há... Podem não fazer da melhor forma, mas é um espetáculo para os adeptos e sabem que o adepto é essencial. Hoje, excepcionalmente, e por força desse atentado chamado Superliga, o nosso podcast vai ter menos assuntos do que o costume. Mas nunca vamos deixar de falar na nossa Liga. Vamos fechar o nosso podcast com a Liga Nós. A Liga Nós que trouxe uma grande surpresa na Luz. Trouxe uma normalidade... trouxe uma normalidade... não percebo a surpresa. Nos lados do Porto e algum perigo em Faro.
Bruno, uma jornada que começou já aqui a cimentar aqui algumas situações a 7 jornadas do final, 7, 6 jornadas do final que faltam. O que é que se está aqui a configurar que possas concluir neste momento? Lá está, quando havia alguém, mais uns quantos, mas já estavam com alguma falta de ar a semana passada, Não já estou faças a isso. respirar um bocadinho melhor. Não faças, são Olá, 6 não pontos é isso. apenas à mesma, amigo. São 6 pontos, mas lá está. São 7 jogos Estavam que faltam. tão preocupados, são 7 Certo. jogos que faltam, mas Vasco, isso só vem provar aquilo que eu te digo. O Sporting vai perder pontos, o Benfica vai perder pontos, o Porto vai perder pontos, o Braga vai perder pontos, o Sporting vai acabar campeão, ponto. Não vão por aí, por ali abaixo, os outros também vão tropeçar. O Benfica tropeçou agora, tropeçou, escorregou, caiu, mandou-se ao chão, seja lá o que for. O que é que correu O ali mal, Porto pá? Vamos ver jogo a jogo já agora. não Hoje. é, isto já não é novidade. O Benfica, ok, ganhou ao Paço de Ferreira, ficou a jogar com 10 quase uma hora de jogo. Pá, contra 10 durante uma hora de jogo, é diferente. O Benfica não vinha a melhorar, é verdade, mas lá está, não é aquela equipa, estou cansado de dizer isto, não é aquela equipa a Jorge Jesus que nós estávamos habituados, não é? Epá, e como nós estamos, os outros também jogam, e lá está, com menos possibilidades, com menos orçamento, mas se calhar tem mais querer de vez em quando. E isto, por isso é que de vez em quando há surpresas. E por isso é que nós gostamos do futebol. E atenção, o Benfica marca um gol, é um autogol já perto do final do jogo. Portanto, Final, sim, sim. Agora não falaste tem da nada. Passos Ferreira do Benfica, jogou anteriormente. Eu gostava que falasses no Boa Vista Passos Ferreira, porque o Passos Ferreira, estando em quinto lugar, está descansado no quinto lugar, é verdade. Mas está ali também um bocadinho agora ali nos últimos jogos e agora perdeu Lá com o Boa está. Vista. Isto, O que dizes? o campeonato do Passo está feito. Basicamente, é tudo o que vier agora é ganho, é lucro. E isto é normal e todos os anos nós vemos isto depois perto do final. Aquelas equipas que estão mais apertadas jogam com outro querer, com outro sentido de urgência do que aquelas que já estão com um campeonato perfeitamente tranquilo. E neste caso, e nós já aqui falámos disto várias vezes, o campeonato está muito equilibrado ali. O Paço de Ferreira é aquela equipa que está mesmo super tranquila. Ok, não vai conseguir chegar ao quarto lugar, não vai conseguir alcançar o Sporting Braga, mas também dificilmente vai cair Descer do muito quinto. mais do que aquilo. Portanto, enquanto que as outras andam ali tudo, 1 ou 2 pontos de diferença, tudo muito, muito à molhada, como se costuma dizer, o Passo está super tranquilo. Portanto, o próprio, Vai receber o Farense na próxima jornada. a própria concentração dos jogadores nos jogos já não quer dizer que seja concentração, mas aquele foco já não será o mesmo. E depois temos estas equipas que estão lá em baixo a lutar pela manutenção e que precisam de pontos como de pão para a boca. Pá, um Boa Vista, um Famalicão, um Marítimo, um Farense, que está tudo ali muito junto. O próprio Rio Ave que foi parar ali, vai-se lá saber muito bem como. Anda tudo ali muito ao molho e epá, vão com um querer diferente. E já a semana passada o Boa Vista tinha feito um jogo muito bom no empate com o Rio Ave. Aquela dupla que se tem jogado na frente tem feito uns joguinhos muito interessantes, o Ellis e o Sufa. O Ellis está a fazer assistências atrás de assistências. O Yusufa está a marcar golos e depois há aquele menino chamado Angel Gomes que também joga qualquer coisita à bola e vai ajudando também à festa, vai compondo o ramalhete, como se costuma dizer. Portanto, estas equipas, lá está, o Farense fez mudando aqui já para outro jogo, o Farense fez um jogo fantástico contra o Sporting. Perdeu, ok, o Sporting acabou por fazer a diferença ali naquele lance, mas o Farense não foi assim tão inferior ao Sporting quanto isso. E São Ryan equipas, Gold, grande são, jogo. são equipas que estão lá no fundo, mas lá está, que vão batendo o pé sempre, porque estão, aquele sentido de urgência de ganhar pontos, fala mais alto. Vitória venceu o Santa Clara, 1-0. Vitória que também o Bino finalmente ganhou um jogo
anda ali naquele turbilhão. Vamos a ver como é que será este final de campeonato. Santa Clara também é outra daquelas equipas que mais ou menos está No tranquila. campeonato passado. Portanto, também já não é por aí. O Tondela, que grão a grão lá vai ganhando os seus pontinhos. Vitória importante sobre o Moreirense. Jogo extremamente complicado. Este Mário Gonzalez, se calhar também para o ano, está noutro campeonato que não este. Relembrar que este rapazinho está emprestado para o Villarreal, portanto também dificilmente ficará na Liga Portuguesa. Mas mesmo que o Villarreal não conte com ele, acho que facilmente arranja colocação, tem vindo a fazer um excelente campeonato. Bessade ganha o Marítimo e o Marítimo começa a ficar seriamente com a corda na garganta. O Marítimo está em antepenúltimo, está na posição do playoff neste momento. Está muito complicado porque lá está, o Marítimo foi. Falamos aqui disto na altura, aquelas trocas de treinador. Passou de um treinador essencialmente de organização e de jogo mais defensivo para aquele que gosta de jogar futebol atrativo e tal. Se calhar não tem plantel para isso. E agora a equipa parece que anda um bocadinho perdida ali no meio disto tudo, sem saber muito bem por onde é que se vai virar. O Rio Ave arranca ali também foi uma surpresa. Um empate com o Braga. O Rio Ave tem vindo a cair consecutivamente e o Braga vinha até a fazer tem vindo a mostrar a qualidade que tem e achei um bocadinho de surpresa. A surpresa maior, surpresa entre aspas, não é surpresa, mas um resultado que me surpreendeu bastante. Famalicão perdeu com o Portimonense em casa. Famalicão que vinha numa série brutal desde que o Vieira entrou. Mas este Portimonense, lá está, isto é um bocadinho aquele espírito do Paulo Sérgio, que também não desiste nunca e vai até à última e sempre a lutar. E este Beto, epá, eu já elogiei aqui, e mais uma vez, este rapaz, depois da entrevista que eu ouvi dele, epá, merece o mundo. Tem uma humildade brutal. Capacidade de ir à televisão e reconhecer, não, tenho as minhas debilidades, tenho as minhas limitações, mas estou a trabalhar para as melhorar. É um exemplo brutal e quando se fala muito do Benfica, de Porto, Sporting, interessados nele para a próxima temporada, pá, sinceramente duvido que já esteja no ponto de conseguir ganhar o seu espaço numa destas equipas. Acho que seria bom para ele passar por um patamar intermédio antes de lá chegar. Pá, ir para um Vitória, para um Braga, por aí. Acho que seria interessante para ele continuar o seu crescimento. Mas refiro a ele porque pá, adorei aquela entrevista. Acho uma personalidade como já é raro encontrar nos jogadores de hoje em dia. E pronto, é aquilo pequena à parte. Mas este para mim foi o resultado mais surpreendente porque o Famalicão vinha numa série muito, muito boa de resultados com o Iviera e a coisa parou ali um bocadinho. Vamos a ver agora a próxima jornada o que é que isto dá. Paço Ferreira Farense, Santa Clara Moreirense tem tudo para ser um joguinho engraçado. Braga Boa Vista, parece-me que sim, que vai ser também giro que o Boa Vista, lá está, tem vindo a jogar melhor. Precisa de pontos e o Braga, a coisa está um bocadinho tremida. Sporting Bessade. Sporting a querer fechar ali a coisa, mas a Bessade é aquela equipa chata que não sofre gols de maneira nenhuma. E o Sporting, acho que este é aquele, também já falamos um bocadinho aqui, fez aquela alteração para ter mais posse de bola, mas parece que cada vez menos cria menos oportunidades de golo. Sim. E ou é extremamente eficaz ou coisa, tem tudo para ser muito complicado. Tondela Nacional, lá está o Nacional, mais um joguinho ali aflito e será importante. E o Vicente Famalicão, mais outro ali entre equipas que estão ali na briga. O Benfica vai aproximar isto, não vai ser nada. Vão ser dois Nada fácil. E o Porto Vitória, pá, lá está. Eu tenho pena do Vitória estar nesta fase ali também com o Vini de transição e vamos a ver o que é que vai dar. O Porto também não tem sido assim mandão, não tem sido aquele Porto de Liga, aquele Futebol Clube do Porto de Liga dos Campeões no campeonato não se tem visto assim tanto, mas estes dois jogos lá está. Não sofreu na Madeira porque o Nacional falhou um penalti. Sim, o Marchezinho defendeu, espera lá, foi uma grande defesa do Marchezinho, mas sim,
Lá está, a coisa podia ter corrido bem pior. Exatamente. E sim, isto vão ser aqui dois guindos interessantes e principalmente, mais uma vez, elogio. Lá está, hoje estou numa de romantismo. O relevado do estádio do Portimonense. Aquele senhor merece uma estátua e deviam de haver mais. Venham as multas todas que vierem e os castigos que quiserem dar, mas lá está, aquilo é que é um relevado e às vezes vimos aí campos de batatas onde andam a correr atrás de uma bola. Aquilo sim é um relevado que proporciona espetáculo para os adeptos. Bruno, eu vou-te deixar falar para acabar o podcast, porque temos aqui 3 minutos, Bruno. Tens 3 minutos para falar de uma competição que te é querida, que é a Segunda Liga. Antes de começarmos a gravar, tu falaste aqui de resultados muito interessantes. Termina o nosso podcast então com uma abordagem na nossa Segunda Liga. Esta malta vai pensar que eu tenho cota no clube, mas não, não tenho, mas lá está, são estas histórias que me fazem gostar de futebol e que me fazem apaixonar cada vez mais pelo futebol. O Vizela, acabadinho de ser promovido, como que diz? Subiu este ano à Segunda Liga e vai em segundo lugar com 3 pontos de avanço sobre o terceiro, sobre o Chaves, lançado para ser promovido à Primeira Liga. Estes gajos é que merecem uma Superliga, caralho. Com um orçamento muito mais baixo que o resto da malta. A jogar um futebol atrativo. Hoje ganharam ao Benfica B 1-0. Com um golinho, curiosamente, de um jogador que foi formado no Benfica, do Rafael Guzzo. Mas lá está, esta equipa dá, eu já disse aqui, dá gozo ver jogar futebol. Este treinador, o Álvaro Pacheco, merece todos os elogios. Tem o melhor marcador da segunda liga, que é o Cassiano, com 13 golos. E vão ali lançados, são ultrapassados pelo Super Estoril, mas lá está, em termos de orçamento, não tem nada a ver. Mas muitos daqueles candidatos à subida no início da temporada ficaram para trás deste Vizela. Obviamente, lá está. Isto depois está aqui uma luta engraçada para ver quem é que vai o playoff entre Chaves e Académica e Feirense e Arouca. Que lá está, isto também está ali 52-52, 51-50. Está ali uma brigazinha engraçada. O Arouca, que hoje venceu o Sporting de Covilhã na Covilhã. Mas eu continuo a dizer, não é nada contra os Chaves nem contra os outros, mas eu queria a Briosa de volta também. Também eu. Estoril, Briosa e o Vizela merece. Como eu disse em relação ao Beto, esta malta merece o mundo e merecem estar no convívio dos grandes para o ano, já com adeptos no estádio, a puxar por eles e a ver aqueles espetáculos ao vivo que eles têm proporcionado. Mas a Briosa, bora lá, que consigam chegar-se lá acima e lá está, porque isto do futebol não é só milhões, há futebol de gestões e estes são aqueles que mais apoio precisam e mais ajuda precisam nesta altura e vamos acabar a bater nos meninos mais um bocadinho, em vez de se andarem a juntar o clube dos amigos para ganharem mais uns trocos, deviam era preocupar-se em ajudar estes, porque sem estes não há os grandes. Os grandes também precisam dos pequeninos. E mais uma vez damos o exemplo. A Bundesliga, quando a coisa apertou, e o Bayern, o Dortmund, o Leipzig, todos esses deram dinheiro à malta da segunda liga, deram dinheiro aos outros que estão mais abaixo. Porque esses é que precisam de apoios, porque esses é que não têm onde ir buscar dinheiro. Mas pronto, nós continuamos, aquela malta continua a pensar ao contrário. Olhem para aquilo que nós já dissemos aqui 1001 vezes. Olhem para os exemplos bons, não olhem para os maus. Florentino, espero que tenhas ouvido o que nós estamos aqui a dizer. Duvido muito. Acho que usando uma expressão que os espanhóis bem conhecem, Florentino, porque não te calhas e vai à tua vida. Eu sei que vamos falar disto mais vezes, portanto isto é o primeiro de vários podcasts que vamos falar deste assunto. No entanto, é bom acabar com uma nota positiva com a segunda liga. Bruno, isto hoje foi mais extenuante mentalmente, mas olha, tinha que ser falado. Obrigado mais uma vez, meu caro. Já temos quinta-feira para mais um mini encontro. Será do mesmo tamanho deste podcast de hoje, mas logo se veja, não consegue ficar calados muito tempo. Ainda bem. Manda aqui um abraço, amigo, e vemos na quinta-feira. Um abraço, até à próxima.